pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal e nesse vídeo eu vou contar para vocês como eu fiz para aumentar o meu nível de consciência, evoluir a minha mentalidade. E no final eu vou contar para vocês a coisa mais simples que eu fiz para começar todo esse processo. Fica até o final. Pessoal, primeiro a gente precisa entender que o processo de crescer e de envelhecer são processos naturais. O processo de amadurecer pode acontecer ou não. Tenho certeza que vocês conhecem alguém que já tem uma certa idade e que a idade não condiz com as atitudes da pessoa, né? É uma pessoa imatura. Então, o processo de evoluir, o processo de aumentar o nível de consciência é completamente diferente desses processos naturais. Diferente dos outros processos naturais, o processo de evoluir, ele requer esforço. É algo que precisa ser proposital. Você precisa querer evoluir. Você precisa se esforçar. Se não houver esse esforço, esse processo de evolução ele não acontece. Eu vou passar para vocês duas coisas que eu fiz que me ajudaram a começar nesse processo de evolução e de aumento de nível de consciência. Gente, a primeira coisa que eu fiz, o primeiro passo que eu dei foi me conhecer. Foi o autoconhecimento. Eu quis saber quem é Ivanise antes dela ser mãe, filha, amiga, irmã, vizinha. Quem sou eu no meu profundo? Do que eu gosto? O que eu quero, o que eu desejo, apesar das influências que eu recebi? Apesar da educação que eu tive, da minha criação, das influências que eu recebo através da mídia, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero ouvir, quem eu quero que esteja ao meu lado. Sabe, eu busquei uma coisa mais profunda, eu quis saber quem sou eu só, qual é a minha essência, quais são as minhas aptidões, quais são os meus medos. Tudo isso foi me fazendo em busca de uma resposta com algo maior. E aí, quando eu comecei nesse processo, eu fui entendendo o que na verdade eu queria para a minha vida, do que realmente eu gostava e precisava, o que eu quero e o que eu preciso. E aí, nesse processo, eu fui começando a me sentir mais leve, mais feliz. Eu comecei a organizar melhor os meus pensamentos, as minhas emoções. E isso foi me trazendo uma clareza mental muito grande. Um exemplo é quando o celular precisa de mais espaço, né? A gente deleta alguns arquivos para poder ter um pouco mais de espaço. E naquele processo o telefone fica sem funcionar muito bem, né? Ele fica mais lerdo, fica mais lento. E aí a gente precisa excluir aqueles arquivos que a gente não vai utilizar mais, muitos arquivos desnecessários, para poder a gente ter mais espaço no celular. Então, quando eu comecei esse processo, né, da minha limpeza mental, de tirar da minha vida o que não era necessário, eu comecei a me sentir assim, mais feliz, mais livre, mais leve. E isso foi me trazendo também muitas oportunidades, novas ideias, novos pensamentos, novas pessoas que foram muito importantes para esse processo. A segunda coisa que eu fiz foi ir em busca de conhecimento, novos aprendizados. Eu comecei a aumentar o meu conhecimento através de estudo, de pesquisas, de livros, vídeos aqui no YouTube. E eu fui vendo que cada coisa que eu estudava se conectava a mim assim de uma forma perfeita, como se eu sempre tivesse precisado daquilo. E foi uma coisa que foi crucial para mim. Vou citar um exemplo aqui de aprendizados que foram muito bons para mim, podem ser para você também.
Uma coisa que eu comecei a estudar foi a Bíblia. Gente, através da Bíblia, eu consegui suprir a minha necessidade espiritual, eu consegui conselhos que me ajudaram a melhorar os meus relacionamentos e a minha postura. Fora que eu consigo ter uma esperança para o futuro, né? Independente de tudo que a gente vê acontecendo de ruim aí pelo mundo afora. E a Bíblia era uma coisa que eu sempre tive acesso. Quem não tem acesso a uma Bíblia, né? Eu precisei perceber a necessidade dela na minha vida e me esforçar em captar aquele conhecimento. Outras duas coisas que eu comecei a estudar foram o minimalismo e o essencialismo, que vieram de encontro a tudo aquilo que eu já acreditava. Então eu comecei a ver a importância de uma vida sem excessos, mais equilibrada, dando prioridade àquilo que realmente é importante, evitando essa ideologia consumista. E fora que o estudo do minimalismo me trouxe muito essa consciência ecológica, uma coisa que eu não tinha. E hoje eu sou uma pessoa muito mais consciente quanto ao meio ambiente e é algo que eu também ensino aos meus filhos. Eu comecei a ler livros sobre mudança de mentalidade, comecei a me aprofundar também a respeito da lei da atração, da vibração, energia. E eu percebi o quanto os nossos pensamentos e os nossos sentimentos influenciam a nossa vida. Era uma coisa que eu não tinha noção. E todo esse conhecimento foi assim, uma virada de chave para mim. Mas teve uma coisa que foi crucial para eu começar a querer me interessar pelo autoconhecimento e pelos conhecimentos que eu fui adquirindo, que foi me fazer perguntas e querer encontrar essas respostas. Perguntas simples como: quem sou eu? Por que eu estou aqui? O que eu quero? O que eu gosto? O que eu realmente quero? Por que eu faço certas coisas? Por que eu tenho certas atitudes? Por que eu tenho medo disso? E eu fui indo atrás dessas respostas, lembrando que algumas dessas respostas você não vai encontrar resposta imediatamente, né? É um ciclo. Você precisa se esforçar, você precisa tentar lembrar um pouco mais do teu passado, quais foram as tuas referências. E quanto mais você estiver disposto a participar dessa limpeza mental, mais você vai conseguir evoluir, mais você vai conseguir expandir tua mentalidade. Para você que quer iniciar nesse processo, começa se fazendo essas perguntas. Perguntas simples. Quem é você? Quem é você longe dos teus parentes? Quem é você longe da tua zona de conforto? O que você gosta? Até onde a mídia pode te influenciar? Até onde a dependência emocional pode te influenciar? Eu acho que você vai se surpreender com você mesmo. Eu tenho certeza que você vai começar a se sentir mais leve, mais livre, mais feliz. Vai começar a sentir prazer na vida. Então, pessoal, eu comecei com essas duas estratégias: o autoconhecimento e buscando conhecimento através da Bíblia, do minimalismo, do essencialismo, estudando esses assuntos que parecem aleatórios, mas no final eles estão todos conectados. E você vai começar a estudar que tipo de conteúdo? Comenta aqui no vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. Beijo!